A próxima questão que eu vou explicar é a questão 4, que diz: no texto de Nami, né, sobre a aquisição lexical, apresenta-se o caso de Davi, um menino surdo deste nascimento, que organizou gestos icônicos e pouco precisos feitos pela mãe em um conjunto sistêmico e simbólico. Então, esse caso é um pouco parecido com aquele caso da língua de sinais em Nicarágua, no sentido de que, né, foi o próprio Davi, com as capacidades cognitivas dele, que soube, né, aproveitar uma matéria-prima oferecida pela mãe, que são gestos, mas que são gestos assim um pouco mais, né, assim, imprecisos, um pouco improvisados, e que ele que faz de forma bem mais preciso e bem mais assim simbólico, né? Então você poderia explicar isso, né, de duas maneiras diferentes, dependendo do ponto de vista, e esse ponto de vista ele vai justamente mostrar o que uma teoria ou outra vai dizer que é o mais importante, né, o aspecto mais importante, né, na aquisição de linguagem. Então, se a gente tem uma hipótese fortinatista, ele vai dizer o seguinte: o fato de Davi organizar o insumo dessa forma evidencia uma capacidade cognitiva inata para a generalização e simbolização de formas significantes para seu mapeamento conseguinte em significados, né? Então, é por conta da capacidade cognitiva dele que ele consegue, né, pegar aquela matéria-prima imperfeita, né? Então, mostraria essa ideia do argumento de pobreza do estímulo, né? Mesmo com uma pobreza do estímulo, ele consegue transformar isso em algo muito consistente e sistêmico. Já a hipótese sociocognitiva, né, ela vai dizer, o fato de Davi organizar o insumo dessa forma evidencia a capacidade inata que a criança tem de se perceber as ações do adulto, de engajar em cenas de atenção conjunta, de perceber que há uma intenção comunicativa do adulto. Então aí ela foca o fato da mãe querer se comunicar com ele e ele entender, né, essa intenção de comunicação, e aí ele vai pela reversão do papel, ele também vai tentar fazer etc. E assim que ele vai se desenvolvendo, né? Então aí o foco está menos na questão de que ele é melhor do que a mãe, e mais na questão de que o que desencadearia, o que, né, iniciaria esse processo de aquisição de linguagem. Então, a hipótese fortinatista, ela vai dizer justamente, olha, se ele dependesse tanto, né, desse fator de interação, o fator da experiência, né, e aí, se isso fosse tão importante, né, isso ia ser ruim para a aquisição dele, porque cada criança ia ser muito dependente para a aquisição de linguagem de fatores externos. Então, por isso que eles acham que, olha, na verdade, o fator principal é um fator interno, né, cognitivo da criança. Então, ambas as teorias, elas, né, elas atribuem peso maior a coisas diferentes dentro da aquisição, né? Então a resposta seria, né, você liga a hipótese fortinatista à primeira opção, né, o fato de Davi organizar o insumo dessa forma evidencia uma capacidade cognitiva inata para generalização e simbolização de formas, etc. E a segunda, hipótese sociocognitiva, que é aquela hipótese definida por Tomasello, né, no artigo da Nami, que ela cita ele, seria, né, o fato de Davi organizar o insumo dessa forma evidencia a capacidade inata que a criança tem de se perceber as ações do adulto, etc.